Isaías 45 é uma palavra de Deus para o povo que, pela presciência de Deus, Deus já sabia que iria para o cativeiro. Olha só, e Deus dá uma palavra anos antes do cativeiro ocorrer. O cativeiro veio ocorrer décadas depois, mais de um século depois. Cativeiro de Judá, certo? Veio ocorrer tempos depois, mas Deus está falando sobre o cativeiro babilônico, e Deus já falava que levantaria no cativeiro babilônico, lá no final dos dias do cativeiro assírio e tal. Mas nesse momento de Isaías 45, Deus traz uma palavra muito forte para seus servos, seus filhos, e eu creio que sirva para todos nós, todos os homens. Para contextualizar, eu vou ler dos versículos 19 a 22, tá? Então, Isaías 45, de 19 a 22. Olha que palavra forte do Senhor. Ele começa a trazer um paralelo, uma comparação entre a sua grandeza e poder e a vaidade dos ídolos. Mas ele está dizendo uma palavra aqui para os seus servos, que culmina no versículo 22, que é a seguinte, a partir do verso 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Que maravilha, hein? Uau! Olhai para mim e sedes salvos. Que palavra gloriosa do Senhor. Então, um povo queixoso dos porquês, questionador. Sabe aquela história, a gente erra, e às vezes os problemas vêm, ou mesmo quando a gente não erra, problema sempre vem, e a gente começa a perguntar, cadê Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? E Deus está dizendo, eu estou aqui. Eu continuo o mesmo Deus que se manifestou ao vosso pai Abraão, e o chamou para peregrinar em uma terra que ele não conhecia, com a promessa de que seus filhos seriam herdeiros dessa terra. Ele o chamou e lhe fez uma promessa de que da sua mulher estéril nasceria, por obra de Deus, um filho, o seu descendente Isaque. E através de Isaque viria toda uma descendência chamada povo de Deus. É o povo do Senhor, não é? Então, Deus está dizendo a eles, eu sou o mesmo Deus da sarça, que me manifestei a Moisés, o mesmo Deus do Sinai, que fez o monte fumegar. As trombetas estavam soando, havia um clangor de trombetas, o povo estava aterrorizado, não queriam se achegar ao monte, e Deus disse, isso é bom. Pediram, Moisés, Deus fala contigo, tu fala conosco. Deus diz, isso é bom, estamos sendo sensatos. E Deus disse, ninguém pode encostar no monte, porque até um animal que encostar no monte será apedrejado. Apedrejado. Veja, porque a santidade proporcionada pela presença de Deus naquele local era terrível. E Deus está agora dizendo a este povo, eu sou Deus e não existe outro, o mesmo Deus que tirei vocês da terra do Egito e fiz com que vocês passassem pelo mar,
agora diante das suas crises, diante das suas perturbações, das suas aflições, a questão não é perguntar aonde está Deus, mas é: olhem para mim. Olhem para mim, e vocês serão salvos, vocês serão iluminados. Todos os limites da terra, somos todos nós convidados, somos também todos nós desafiados a olharmos para Deus. E a pergunta é: onde você tem posto os seus olhos? Onde você tem posto os seus olhos? Para quem você tem olhado nos momentos das crises? Para onde você tem olhado quando as lutas batem a porta? Para onde você tem olhado quando as coisas não saem como você gostaria que saíssem? Quando as aflições chegam? Quando as inquietudes lá no íntimo te fazem tremer interiormente? Para onde ou para quem você tem olhado? Muitas pessoas estão por aí, correm de lá para cá, de cá para lá, procurando um norte, um sentido para a vida. Eu vejo tantas pessoas completamente desorientadas, abraçando todo tipo de proposta, sem uma identidade, sem saber qual é o caminho, para onde vão. E quem não tem um caminho definido, qualquer rumo é rumo, qualquer caminho é caminho, qualquer lugar que se chegue, pode ser para eles um destino, porque não sabem para onde vão, não conhecem o propósito para as suas vidas. Há uma pergunta por aí afora: o que fazer, para onde ir, em quem confiar, o que esperar? Então as pessoas estão depositando sua confiança nos gurus que estão aí fora, nas propostas, nas ideologias que estão aí fora. E é claro, queridos, que se nós fôssemos falar de política, existem sistemas e sistemas, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de propósito para a vida. Qual é o propósito da minha vida? O propósito da minha existência? O que eu faço nessa terra? Qual é o meu destino? Coisas como essa, que assombram muitas vezes o intelecto de muitas pessoas com tanta inteligência, com QIs elevados, pauta de discussões, de filósofos, de pessoas que trabalham com a mente, que trabalham também com o conhecimento dos homens, e não tem resposta para isso. Pessoas têm olhado para todos os lados, procurando a resposta ou as respostas para os seus questionamentos. Mas então vem Deus e diz: olhem para mim. Olhem para mim, e vocês serão salvos, e vocês serão iluminados, e haverá resposta, porque Deus, Ele está dizendo: eu tenho revelado todas as coisas a vocês, aquilo que é importante para vocês, nada tem ficado oculto, e todas as minhas palavras têm se mantido firmes, nenhuma delas cai. A palavra de Deus, ela é infalível, inerrante, incontestável. E Deus está chamando o povo a olhar para Ele e ter esperança nele, e ter expectativa nele, pôr os olhos em Deus para o próximo ano. É o que pode trazer a vitória que nós estamos buscando, a manutenção da nossa fé, ou melhor, a ampliação dela. É o que pode nos levar a novos níveis em nossa vida, em todas as áreas de nossas vidas. É o que pode trazer a solução dos problemas atuais. É entrar em um novo ano olhando para Deus. É o que vai trazer resposta aos questionamentos presentes, solução às demandas de hoje. É o que vai trazer avanço aonde houve um impedimento momentâneo.
naquilo que não fluímos em 2025, qual é a resposta, pastor? É olhar para Deus. É nos mantermos firmes neste olhar. Há um convite de Deus. Mas por que muitos? E muitos até entre nós. Quando eu digo entre nós, eu digo entre o povo do Senhor. Não estão conseguindo olhar para Deus, ou não estão conseguindo enxergar a Deus. É algo que nós precisamos esclarecer, desmistificar. E eu quero falar sobre 3 coisas aqui nessa noite, se o tempo me permitir. A primeira delas, eu vou falar sobre o desafio de olhar para o que é invisível. Depois, alguns tipos de deficiência na visão espiritual que nos impede de ver Deus. E por último, das bênçãos de quem tem os olhos postos em Deus. Então, em primeiro lugar, há um grande desafio, e esse é um problema para muitas pessoas, de olhar para o que é invisível. Por que você acha que as pessoas, elas romperam com o monoteísmo e passaram à prática do politeísmo? Isso se dá desde que os olhos físicos não enxergam, não discernem o ser divino. Como nós não temos a capacidade de perceber Deus pelos nossos sentidos físicos, dentre os quais o principal dele é a visão, Deus começa a se tornar um ser distante às pessoas. Eu não vejo Deus. Quando Moisés sobe ao monte e leva 40 dias lá na presença de Deus, o povo já não via Moisés. O povo viu uma manifestação sobrenatural no monte. E sabe o que eles falaram? Chamaram Arão e disseram: vamos fazer deuses aqui para servi-los, porque quanto a este Moisés não sabemos o que aconteceu com ele. Não estamos vendo aqui o servo de Deus, o arauto de Deus, o homem que tem a responsabilidade do sacerdócio. Então, se nós não estamos vendo Deus, se não tem um elemento tangível entre nós e Deus, ponto final. Vamos nos afastar de Deus. Assim, se deu com a humanidade em algum momento. Começou a prática da adoração aos elementos criados. Não se via Deus, mas se via o sol. Não se via Deus, mas se via a lua, as estrelas. E se começou o culto ao sol, à lua, às estrelas, chamados o exército dos céus. E as pessoas começaram a adorar a criação em vez do Criador. Então eles começaram a divinizar os seus antepassados e achar que os espíritos dos antepassados interagiam com eles. E era muito mais fácil adorar aqueles a quem eles conheceram, de quem ouviam tanto falar, de que talvez foi o seu avô, o seu bisavô, ou alguém próximo, e divinizaram essas pessoas, porque os seus olhos, ou os olhos dos seus ancestrais, contemplaram a face delas. E aí começa a adoração. Mas como isso também poderia se tornar distante na memória, então vieram os ídolos. Eu faço um ídolo, eu vejo, eu toco, eu sinto, eu vou adorá-lo. Salmo de número 115, versículos de 1 a 4. Quer acompanhar comigo? Versículos de 1 a 4, versículos 6 a 8. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus não é representado por um ídolo feito por mãos humanas, e eles não podem vê-lo. E o que é que eles dizem? Onde está
o Deus deles. Porque o Deus o qual eu sirvo está aqui, sobre este pedestal. Eu o pus aqui, olha como ele é bonitinho. Esse é meu Deus. Fiz até um maior para ficar mais imponente, sabe? Mas onde está o seu Deus? Ver a Deus é um desafio, irmãos, porque os nossos olhos não podem contemplá-lo. Versículo 3: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Versículo 6: tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Perceba o grau de dificuldade das pessoas. A pergunta é: onde está o teu Deus? É um questionamento que muitas vezes não é verbalizado, mas é o que está no coração dessas pessoas, gente. Você está falando de alguém que eu não vejo. Você está falando de alguém que os meus sentidos não percebem. Mas eu vou àquele determinado lugar onde se presta um culto a uma determinada divindade, e eu vejo ali os ídolos, e eu me prostro aos pés daqueles ídolos. É algo que eu contemplo, e isso me faz conectar de uma maneira mais fácil com eles. Outros dizem: mas eu vou em um lugar onde se é invocado os espíritos, e alguém os recebe e manifesta aqueles espíritos ali em seu corpo, e eu vejo isso. Isso me parece tão próximo, tão real. Mas onde está o teu Deus? Você percebe a dificuldade? Isso é incrível, queridos. Mas foi assim que o politeísmo veio a surgir. Que estas divindades criadas por homens, a adoração, a criatura e as coisas criadas se tornaram mais fáceis do que ao Criador bendito eternamente. Amém. E você sabe que essa é uma grande dificuldade, às vezes, até para nós, que professamos uma fé no Senhor. Perceba o desafio da jornada cristã. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Olha o que aqui diz o texto bíblico. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí a gente diz: poxa, a luta da jornada é nos desvencilharmos do pecado, do peso e do pecado que tão firmemente quer se apegar a nós. É a nossa luta. Não. Olha para isso. Nossa luta está aqui. Como é que a gente faz isso? Porque isso é uma consequência. Nos livrarmos, tá, disso aqui, vencermos a oposição do peso e do pecado, é uma consequência daquilo que vem no versículo de número 2, que é o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Uau! O desafio para nós cristãos é nos mantermos firmes em olhar para Jesus. Manter os nossos olhos fitos em Cristo. Não vendo com os nossos olhos humanos, com os nossos olhos carnais, mas com os nossos olhos da fé, com os nossos olhos espirituais. Esse é o nosso desafio,
é ver Jesus, é olhar para Ele, é nos mantermos olhando para Ele e seguindo em frente, porque é Ele que nos dará vitória sobre toda esta oposição de peso, de pecado, toda esta oposição de Satanás, toda esta oposição do mundo, toda esta oposição nos nossos sentimentos, no nosso intelecto, na nossa razão, em tudo, irmãos. Então o teu desafio não é viver brigando contra o pecado, porque é pela graça que nós o vencemos, e a graça está em Cristo. É permanecer olhando para Ele, porque quando a gente desvia o nosso olhar do Senhor, nós enfraquecemos, nós sucumbimos, nós perdemos a batalha, nós começamos a ser minados pelas circunstâncias. Olha para Jesus, o maior desafio é esse. Há um outro desafio para nós. O desafio daquilo que esperamos. Quando o apóstolo Paulo escreve a Coríntios, no capítulo 2, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, ele diz assim: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E alguém diz o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, os teus olhos ainda não viram. E talvez este seja o motivo de tanta dificuldade em nós estarmos com os nossos olhos na eternidade, porque nós não olhamos para a eternidade e enxergamos a eternidade com os nossos olhos físicos. Nós só enxergamos a eternidade com os nossos olhos espirituais. Com a fé é que nós percebemos a eternidade. E Ele está dizendo: os teus olhos não viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, existe algo que transcende a nossa capacidade de compreender a grandeza. Ele vai dizer que Deus nos revelou pelo Espírito. Isso quer dizer que temos a revelação de que existe algo surpreendente nos esperando, mas não a revelação do que exatamente é, ou quão grande é, quão maravilhoso é, quão extasiante é, quão admirável é, quão glorioso é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles que já entraram na eternidade, já estão gozando parte disso, já estão se deleitando com isso, já estão, aleluia, em um gozo eterno, em uma alegria indizível. Não temos capacidade de compreender isso. Só quem está vivendo isso, lá na glória eterna, se eles pudessem olhar para cá e dizer: é demais, não é? Mas os nossos olhos não veem. E o que muitas vezes promove uma dificuldade, nos momentos da aflição da vida, de nós olharmos para Deus e dizer: Deus tem algo preparado para nós que é muito maior. As coisas que são preparadas lá são muito maior do que as aflições do tempo presente, como diz o apóstolo Paulo. Essas aflições, disse Paulo, não são nada comparado com a glória que há de se manifestar no porvir. E sabe de uma coisa? Eu quero dizer para você isso. Paulo viu o que os olhos não viram, o que os ouvidos humanos não ouviram e o que jamais subiu ao coração dos homens. Paulo viu. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele diz: eu vi coisas tão extraordinárias, eu não posso falar. Acho que Paulo estava pensando: vocês não vão entender. Eu não tenho como explicar. Quando João vê, tem aquela visão celestial de Apocalipse, ele traz sempre comparações. É como que é semelhante a tentando explicar o inexplicável, lutando por nos fazer compreender aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração de nenhum homem. Uau! Como isso é glorioso, irmãos. Mas como muitas vezes
tão difícil de criar expectativa naquilo que os nossos olhos não veem. Imagine você, quero comprar algo novo. Pode ser um simples aparelho celular. Lançou um aparelho novo e você vai lá e vê aquele aparelho, as funções daquele aparelho, a evolução que é em relação talvez ao que você tenha, mas os seus olhos contemplaram tudo aquilo. E a expectativa foi gerada no seu coração. No seu coração. Aí eu vou trabalhar, vou fazer as contas aqui, como é que eu posso comprar isso ou pagar. Outra vez você tem a condição de dizer, estou encantado, estou apaixonado. Quanto é que custa aí, meu filho? Me diga aí, custa tanto? Está aqui, está pago. Hein? Que coisa maravilhosa. Mas a expectativa é criada porque você viu. Agora eu te pergunto, como não vendo, podemos esperar em coisas tão excelentes e maravilhosas como essa? Deus diz, olhem para mim, olhem para o que eu tenho, o que eu apresento, o que eu preparei para vocês. Mantenha os teus olhos nisso. Isso vai fazer toda a diferença na tua jornada. Isso vai fazer toda a diferença quando você cruzar a linha de 25 para 26. Isso vai fazer toda a diferença no teu caminhar de 365 dias do próximo ano. Toda a diferença. Olhem para mim. E muitas vezes nós estamos limitados, porque nós só sabemos criar expectativa, crer naquilo que os nossos olhos veem. Como Tomé, não é? Se eu não ver, não tocar minha mão nas suas feridas, se eu não colocar a mão onde ele foi furado, eu não vou crer de forma alguma. Jesus disse a ele o quê? Tomé, toca aqui e seja crente, não? Incrédulo. Maravilha. Mas o segundo ponto é que muitas vezes o que nos impede de ver Jesus, impede as pessoas de ver Jesus, mas impede a nós também. E hoje eu estou pregando aqui para crentes. São algumas deficiências da nossa visão. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui. Eu separei algumas coisas. Dentre elas, há algo que para mim é um mal muito grande, é um problema muito sério. Qual é? É a deficiência causada pela hipermetropia espiritual. Você sabe o que é hipermetropia, não sabe? Tem capacidade de ver? Certo. A hipermetropia, e aqui eu estou fazendo uma aplicação, obviamente, né, para as coisas espirituais, e existe muita gente com esse tipo de doença dentro da igreja. Não é pouca gente não, gente. Infelizmente não é pouca gente. Tem gente que não consegue ver o que Deus está fazendo em prol de sua vida. O que Deus está fazendo ali, no que diz respeito a Ele, ao seu entorno mais próximo, não tem capacidade mais de ver. Foi perdendo a visão, foi perdendo a visão. Só consegue enxergar o que Deus faz de longe. Deus abençoa lá não sei aonde. Porque aquela família. Porque fulano tem aquele emprego, tem aquele carro, tem aquela casa, tem aquele marido, tem aquela esposa, tem aqueles filhos. Olha os filhos lá, tudo abençoado, ó. Olha lá aquela igreja tão abençoada. Não tem a capacidade de ver o que Deus está fazendo. Perdeu essa capacidade. Isso é uma enfermidade na visão espiritual. Israel estava assim, quando em Isaías 43, versículos 16 a 19, Deus fala ao seu povo. Olha o que é que Deus diz aqui. Isaías 43, 16 a 19. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão.
estão extintos, apagados, como uma torcida. Olha só, ele está falando aqui sobre o exército de Faraó que segue o povo de Israel no meio do mar. O povo atravessa e ali todo aquele exército, os seus carros, os seus cavalos, tudo sucumbe ali, tá? Aí ele chama atenção aqui para o povo e diz assim: eu sou aquele que fiz as coisas lá, e a visão de vocês está no passado, a visão de vocês está nessas coisas, mas pare e veja alguma coisa diferente. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura ainda não o percebeis? Vocês ainda não estão vendo? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. Eles não conseguiam ver Deus atuando no tempo presente deles, nas suas vidas, no seu entorno. Cadê Deus? Eu não vejo Deus aqui, eu não sei o que está acontecendo, o que Deus não está fazendo. Mas eu me lembro das histórias que os nossos antepassados nos contaram, dos escritos do Senhor, das grandes maravilhas de Deus. É isso muitas vezes que a gente vê, as grandes maravilhas que Deus fez no passado, porque já não está fazendo, e Deus está dizendo a este povo: não fiquem olhando para o passado, eu estou fazendo grandes coisas neste tempo presente. Neste tempo presente. É um tempo de muitas adversidades, queridos, mas é um tempo de manifestação do poder de Deus também. Mas conquanto existe um problema de deficiência causada pela hipermetropia, existe também uma deficiência causada pela miopia, e eu aplico isso, obviamente, ao que é espiritual, a incapacidade de ver Deus agindo no mundo. O mundo está perdido, o mundo não tem jeito, o Brasil não tem jeito, as coisas não tem mais jeito não, está tudo assim, tudo ruim, sabe, tudo ruim. Cada dia eu vou no supermercado, está tudo mais caro, a violência que não acaba, só é aumentando, está tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. Ora, obviamente, a Bíblia profetiza sobre isso: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Se profetiza esses tempos trabalhosos na palavra de Deus, mas também se profetiza que este será um tempo em que os filhos de Deus se levantarão, terra, e farão a diferença, que brilharão como luzeiros. Quanto maior são as trevas, mais os pontos de luz se destacam. Tenha certeza disso, que quanto maior são as trevas espirituais, a tua vida, você que é luz, estará em evidência, estará no foco, estará na atenção das pessoas. E assim estava Israel, essa incapacidade de ver a Deus, e estão muitos entre nós, essa incapacidade de ver a Deus. Aos Hebreus capítulo 12, versículos 26 e 27, Hebreus 12, 26 e 27, o Senhor diz: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Deus está trabalhando e abalando a terra, Deus está movendo e removendo as coisas removíveis, para estabelecer as coisas que não são abaladas. Deus está trabalhando, queridos, mas muitas pessoas não conseguem enxergar o agir de Deus, e só veem caos, caos por perto, caos por longe. Eu não, eu vejo a glória de Deus, eu vejo a glória do Senhor. Eu procuro ver Deus agindo, porque eu sei que meu Deus, Ele não se esqueceu de nós, e Ele não está em um trono sentado, esperando que as coisas aconteçam de forma aleatória aqui. O Deus a quem eu sirvo está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do seu controle. E não importa o que se diga por aí, eu creio no que esta palavra me diz.
E ponto final. Há uma deficiência muito grande causada pela incredulidade do povo. Deus chama o seu povo e diz: olhem para mim, mas olhem com fé. Não adianta dizer eu vou à igreja, não adianta dizer eu vou à célula, não adianta. As tuas disciplinas religiosas, se não estão envolvidas na fé, pastor, eu vou fazer o plano de leitura bíblico neste próximo ano, amém, glória a Deus, aleluia. Mas quando você tomar a palavra para ler, peça a Deus que enche o seu coração de fé, para que isso não se torne para você apenas um ato de religiosidade, uma regra que você se determinou a cumprir, mas sem o objetivo de um verdadeiro alcance do conhecimento do propósito da vontade de Deus, de uma transformação de vida constante, através dessa disciplina religiosa. Quando você dobrar os joelhos para orar, não faça isso para dizer: hoje eu orei por 10, 15, 20 minutos, 1 hora, que isso não te valerá de nada. Quem chega na presença de Deus para dizer: eu estou fazendo isso porque Deus, você sabe, eu sou o cara, desceu justificado ou não? Não. Então nós precisamos parar com essa religiosidade e viver a prática de uma verdadeira religião, que é um relacionamento com Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero me encontrar com Deus na minha leitura devocional, na minha oração, no meu louvor a Deus, no meu culto que eu presto ao Senhor. Eu não quero vir aqui, queridos, e não ver Deus. Eu não quero vir aqui e não ver Deus agindo, ver Deus falando, ver Deus fazendo, ver Deus movendo. Eu não quero ir na minha célula e não ver Deus. Então eu não procuro olhar para a parte vazia do copo. Ela sempre estará ali. A plenitude só se dará na glória eterna. Aqui sempre haverão brechas, sempre haverão espaços vazios, sempre. Porque não há de se haver completude, não há de se haver totalidade aonde os homens estão atuando. Sempre falhas ocorrerão. Sempre. Você pode olhar para o ministério de louvor e ver a bênção que o ministério é para esta igreja, ou olhar para o ministério de louvor e ficar vendo as imperfeições dos que tocam, dos que cantam. É uma decisão sua. Você pode olhar para a Igreja Batista da Paz e ver a bênção que a igreja é, em tantos sentidos, de tantas formas, com seus ministérios atuantes. E apesar de sermos poucos, temos essa força de levar as coisas para diante, de tudo que temos feito. Olhar para a Igreja Batista da Paz e dizer: isso depende de você. Olhar para a parte cheia, olhar para a parte vazia do copo. E você nunca terá um copo cheio, porque você não tem a capacidade de enchê-lo. Olhe para o seu casamento, e você pode ficar lá olhando a parte vazia deste relacionamento e criticando este relacionamento. E talvez olhar para a parte no relacionamento conjugal de alguém e dizer: está vendo? Essa parte lá do copo deles está cheia. Mas você pode ter certeza de uma coisa: outras partes estarão mais vazias, porque não há perfeição neste mundo. Não há perfeição. Então glorifique a Deus pelo que você tem alcançado, e não infame a bênção do Senhor na sua vida. A gente fica por aqui com pessoas críticas, não é verdade? Eu não estou falando daquela conversa de vamos melhorar porque precisa, mas daquelas críticas tolas, infantis, de pessoas que se aprisionaram na religiosidade e não conseguem enxergar o agir de Deus, porque criaram um modelo de Deus e a forma como Deus deve agir. O apóstolo Pedro diz: olha, vocês precisam
crer, se arrepender, confessar, serem batizados, e depois vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Quando ele chega na casa de Cornélio, e ele começa a pregar a palavra, as pessoas se converteram, mas ninguém ali se batizou, ninguém ali, antes de tudo isso, o Espírito veio e encheu todo mundo, e começaram a falar em línguas espirituais. Sabe o que Deus estava dizendo a Pedro? Não crie regras para mim, para o meu agir. Tem gente que acha que Deus só age com as regras dele. Tem gente que acha que Deus só age desse jeito. Deus só age se o pastor vestir um terno e uma gravata. Ah, para lá, rapaz, religiosidade. De mim. Essas coisas não pegam em mim. Deus nos manda agir com decência e ordem. É assim, porque eu aprendi assim. Eu vi papai fazendo assim. Eu vi mamãe agindo assim. O pastor da igreja que eu pertenci há 300 anos atrás, ele era assim. Glória a Deus e aleluia. Tu quer voltar para lá? Irmão, caminhar com Cristo é ascender e não descer, nem estar estagnado. Então tem muita gente que tem este problema, essa dificuldade. Quem disse que vai dar para me pregar o que eu botei aqui? Mas não tem problema não. Aonde a gente chegar, chegou. Nós temos mais uns 5 minutos aqui, é o que a gente tem, vamos fazer. Não é verdade? Temos que fazer tudo com decência e ordem. Então, incredulidade. Outra coisa que a gente vê, que ofusca a visão das pessoas. Eu vou acabar com esse tópico, né, de falar aqui das deficiências, não vou entrar no terceiro tópico, só vou finalizar aqui. O que traz impedimento para vermos a Deus são as nossas contendas. Quando nós ascendemos em contendas e em pecados, temos uma dificuldade em ver a Deus. Você quer o respaldo bíblico para isso? Hebreus 12:14. Hebreus 12:14 diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Contendas e pecados caminham juntos, assim como a paz e a santidade. Um coração contencioso nutre a ira, a altivez, a vaidade, a cobiça. E tem gente que se alegra e se ufana em ser contencioso. Eu sou assim mesmo. Qualquer coisa eu revido. Quebro o pau. Eu sou assim mesmo. Não levo desaforo para casa. Eu rebato quando me falam. A minha Bíblia e a sua diz assim: ao servo do Senhor não convém contender. Uau! Palavra, irmãos. É uma briga, não nos leva a lugar nenhum, nos impede de ver a Deus. Às vezes os conflitos em nossos lares nos impedem de ver a Deus. Às vezes os problemas que nós mesmos criamos em nossos relacionamentos interpessoais nos impedem de ver a Deus, impede o agir de Deus. Às vezes os conflitos que nós criamos no ambiente de trabalho, no ambiente conjugal, nos impede de ver a Deus agindo ali. Às vezes os conflitos até na casa de Deus nos impede de ver a Deus. E somos tão conflituosos que não estamos vendo o que Deus quer, o propósito do Senhor. Todas essas coisas, elas nos impedem de ver a Deus. Mas a paz com todos e a santificação são uma espécie de lente de aumento para vermos a Deus.
Há uma deficiência causada pela cegueira espiritual. Há uma cegueira no mundo, mas há uma cegueira também na igreja. Há uma cegueira de Laodiceia, onde Jesus diz: eu estou incentivando vocês a comprarem, entre outras coisas, colírio para ungir os seus olhos. Porque aqueles que diziam que não tinham necessidade de nada, eles não sabiam que eram infelizes, sim, miseráveis, pobres, cegos e nus. Eu duvido. Que nós consigamos realmente avaliar o nosso estado espiritual da forma perfeita e correta. É difícil, irmãos. Nós temos a tendência de criar um autoconceito de nós mesmos. Nós temos a tendência de achar que nós temos sempre a razão. Nós temos a tendência de achar que nós estamos corretos na nossa avaliação. O Senhor não disse a Laodiceia, Ele não disse a Laodiceia: vocês estão abrigando o pecado aí no meio de vocês. Adúlteros, ladrões, mentirosos, estão aí no púlpito de suas igrejas, ou da sua igreja. Ele diz: a vaidade de vocês. Tem gente que o ego não cabe dentro de si. Eu sei o que sou. Sabe? Sim, sou rico. Sou uma pessoa espiritual, oro. Conheço a Deus. E Deus diz a esta pobre e miserável igreja. E eu digo aqui no sentido da espiritualidade, irmãos. Não da presença do Senhor, ou como propriedade do Senhor. Porque quem diz isso é o próprio Senhor. Você não sabe que você é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Imagine você ouvir isso de Jesus. Será que essa não é a realidade de muitos entre nós? Será que nós não estamos criando um falso autoconceito de nós mesmos? Será que o conceito que temos de nós não é um conceito meramente humano? Sem termos um discernimento espiritual, estamos fechados dentro de uma bolha. Estamos encastelados. E o nosso raio de percepção talvez sejam apenas um secto, um grupo, alguém que infla o nosso ego e mais nada. Mas quem faz as coisas acontecerem, quem canaliza o poder de Deus, não é quem acha que é. Geralmente, é quem acha que não é. É quem se vê como Filadélfia, pequena, mas uma porta aberta estava diante dela, que ninguém podia fechar. É Esmirna, pobre, sem recursos naturais, sem recursos neste mundo, mas como está escrito, mas tu és rica. Rica. A escassez financeira não traduz a aprovação de Deus. O tamanho não traduz a aprovação de Deus. Deus não aprova porque é grande ou pequena, rico ou pobre. Porque Deus não olha como o homem olha. O homem olha o exterior, mas Deus olhava
a motivação e o coração de cada uma dessas igrejas. Deus olhava o que dizia: Senhor, Tu conhece a nossa pequenez, a nossa insignificância, mas o Senhor é a nossa riqueza. Enquanto outros diziam: Senhor, Tu conheces a nossa relevância. Nós somos a grife deste lugar. Nós somos a igreja. Olha só as nossas paredes suntuosas, o nosso altar aqui brilhando, dourado. Olha tudo isso, Senhor. E Deus estava dizendo a eles: vocês são os miseráveis, porque tudo que vocês têm, toda esta riqueza humana material, tudo isso vai perecer. E quando provada no fogo, vai virar palha. Então vocês não têm nada. Quando a fornalha de Jesus arder e nossas obras forem provadas, tudo aquilo que foi manifestado pela glória, riqueza e poder humano será destruído. Mas aquilo que foi revelado pelo poder e glória divina será ainda mais purificado, para brilhar mais intensamente. O que eu quero é que quando eu e você chegarmos lá naquela glória eterna, e diante do tribunal de Cristo, as nossas obras foram postas em evidências, elas sejam ali provadas, aprovadas e recompensadas com um vultuoso galardão. Para isso, irmãos, vamos permanecer olhando para o Senhor. É o nosso desafio para este próximo ano, ter os nossos olhos postos em Cristo. Em outra oportunidade, quem sabe, a gente vai falar aqui deste último ponto, das bênçãos de se olhar para o Senhor. Mas por hoje, tá bom, pessoal, vamos nos colocar em pé, vamos lá. Não, a gente